Olá a todos! Bem, muito antes de Roma ser o império que conhecemos e séculos antes de Portugal sequer sonhar em existir, havia uns navegadores super audazes que cruzavam o Mediterrâneo e iam mais além, para o temível Oceano Atlântico. Mas quem eram estas figuras misteriosas que chegaram à nossa costa? É essa a história que vamos desvendar hoje, uma história de comércio e cultura que, sem sabermos, ajudou a moldar quem somos. Pensem nisto por um segundo. Estamos a falar de há quase 3.000 anos. Sem a tecnologia, sem os mapas que temos hoje. Quem é que tinha a coragem de largar a segurança do Mediterrâneo para enfrentar as ondas do Atlântico e ir negociar com povos completamente desconhecidos? Ora, a nossa máquina do tempo leva-nos direitinhos à Idade do Ferro. Claro que isto não era o Portugal que conhecemos. Era uma terra de tribos, de povoados fortificados, uma época de grande mudança e de novas tecnologias a surgirem. E é precisamente neste cenário que os nossos misteriosos visitantes aparecem. E olhem bem para este período. Estamos a falar de um contacto entre o século IX e o VI a.C. São cerca de 300 anos. Portanto, isto não foi uma visitinha de médico, foi uma relação contínua e duradoura que, como vamos ver, ia deixar marcas bem profundas. Ok, então quem eram? Quem eram estes viajantes? Bem, todas as pistas que a arqueologia nos dá apontam numa única direção: os fenícios. Vamos lá conhecer melhor estes verdadeiros mestres do mar. Eram, sem sombra de dúvida, os senhores do mar da sua época. Eram originários de cidades como Tiro e Sidom, na zona que hoje conhecemos como Líbano, e a sua fama como comerciantes e marinheiros era lendária em todo o mundo antigo. No fundo, isto é o ADN deles. A vida deles estava completamente ligada ao mar. A sua grande especialidade era ligar o mundo conhecido através do comércio. O Mediterrâneo era, digamos, o seu recreio, mas a ambição e a busca por novos recursos levaram-nos muito, muito mais longe, até ao que eles consideravam o fim do mundo. E agora? Agora vem a parte mais gira, quase uma caça ao tesouro arqueológico. Onde é que estão as provas concretas da presença dos fenícios em Portugal? Vamos lá seguir o rastro que eles nos deixaram ao longo da nossa costa. E aqui há um pormenor muito importante. Os fenícios não vieram para cá para construir um império. A estratégia deles era completamente diferente. Eles estabeleciam pequenos postos comerciais, umas feitorias. Não pensem nisto como uma colónia, com exércitos e administração. Pensem antes num entreposto seguro, um ponto de encontro para facilitar as trocas com as populações locais. A nossa viagem por estas provas começa lá bem a sul, no Algarve. Foi aqui que a influência deles foi, sem dúvida, mais forte. As escavações têm revelado imensos artefactos, cerâmicas, joias, que provam que havia um intercâmbio comercial super intenso com os povos que cá viviam. Se continuarmos a subir a costa, chegamos a Tavira. E aqui, a antiga cidade de Balsa é um ponto-chave. Está associada não só aos fenícios, mas também aos seus herdeiros comerciais, os cartagineses. E esta rede comercial não ficou por ali, estendeu-se ainda mais para norte, até à Foz do Tejo e do Sado. E embora ainda seja um tema em debate, há historiadores que sugerem que até o nome antigo de Lisboa, ou Lisipo, pode ter origem fenícia, talvez a significar Porto Seguro. Isto, juntamente com os artefatos encontrados, pinta um quadro de uma rede costeira muito bem estabelecida. Bem, com esta presença toda ao longo da costa, a pergunta é inevitável, não é? Será que eles vieram para dominar, para conquistar território? Pois bem, todas as provas que temos apontam para a mesma resposta. Um rotundo não. A missão deles não era de conquista militar, era de oportunidade económica. O interesse deles não era a terra em si, mas sim o que a terra tinha para oferecer. E aqui está a chave de tudo. Eles procuravam matérias-primas que eram basicamente o petróleo daquela época. Metais como o cobre e, sobretudo, o estanho. E porquê o estanho? Porque a mistura de cobre e estanho dá o quê? Bronze. O metal que definia a tecnologia, as armas e a riqueza de toda uma era. Ao virem Cabo de Escalo, estavam a ligar esta costa distante ao grande motor económico do mundo antigo. E em troca, não traziam exércitos, traziam cerâmicas, tecidos, bens de luxo e talvez o mais valioso de tudo, conhecimento. E assim chegamos ao momento do veredito. No fim de contas, qual foi o verdadeiro impacto destes comerciantes na história deste território? O que é que ficou? Qual foi o seu legado? O impacto deles foi transformador. Podemos resumi-lo em 3 grandes pontos. Primeiro, trouxeram o seu alfabeto, uma invenção absolutamente revolucionária que se tornou a base da nossa própria escrita. Segundo, abriram a porta do Atlântico, ligando os recursos da Península Ibérica ao mundo vibrante do Mediterrâneo. E, finalmente, provocaram um dos primeiros grandes choques culturais, expondo os povos locais a novas ideias, a novas tecnologias e a novas formas de ver o mundo. E esta frase resume tudo na perfeição. Os fenícios não foram conquistadores, foram conectores. Eles construíram pontes,
Pontes que ligaram mundos diferentes e que permitiram a circulação não só de mercadorias, mas também de ideias e tecnologia. E por isso, a pergunta final fica no ar. Qual foi a maior herança que estes antigos mercadores nos deixaram? Foram as letras com que hoje escrevemos? Foi a ligação ao mundo maior? Ou foi simplesmente a prova de que o oceano não era um fim, mas sim um começo? A sombra dos navios fenícios na nossa costa é, sem dúvida, um lembrete fascinante dos primeiros capítulos da nossa longa história.